Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Estamos começando com mais uma edição do Plantão de Sábado. Você confere a partir de agora as principais notícias deste sábado. E isso no dia 22 de novembro, agora são 1h20 da tarde. E a Polícia Federal cumpriu uma ordem de prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no começo da manhã deste sábado. A ordem teria partido pelo risco de fuga por violar medidas cautelares. O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde agosto em sua residência em um condomínio de luxo em Brasília e era monitorado eletronicamente. Para sabermos mais sobre a prisão de Jair Bolsonaro, vamos até Brasília falar com o nosso repórter Bruno Tibério, que está lá na sede da Polícia Federal. Boa tarde, meu caro Bruno. Uma boa tarde para vocês aí no estúdio e também para quem nos acompanha de casa. Pois é, nós estamos aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro, então, segue preso por determinação de Alexandre de Moraes, porque, bem como você destacou, a ideia dessa prisão é justamente evitar uma possível fuga de Jair Bolsonaro, uma vez que o trânsito em julgado está muito próximo. A decisão, inclusive, estabelece o cumprimento que deve, que já, inclusive, já aconteceu no início dessa manhã, sem o uso, inclusive, de algemas e sem qualquer tipo de exposição de Jair Bolsonaro. Como a gente pode ver aqui, a região está muito movimentada. O nosso repórter cinematográfico, Micael, nesse exato momento, ele está passando aqui. O que acontece aqui? Nessa região aqui, onde nós temos aqui o policiamento, ficam alguns manifestantes favoráveis a Bolsonaro. Do outro lado, lá da Polícia Federal, você vê manifestantes mais contrários a Jair Bolsonaro. Durante toda a manhã aconteceram alguns momentos de discussões mais acaloradas, mas não tivemos aqui nenhum registro, pelo menos até o momento, de alguma confusão, de alguém, brigando de fato, indo às vias de fato. Até o momento, por enquanto, as discussões elas seguem mais no sentido de discussões políticas nesse momento. Então, Bolsonaro ele foi levado aqui para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Essa medida, então, ela tem esse caráter cautelar e também ele não se refere principalmente ao cumprimento da pena relacionada à tentativa de golpe de Estado. No pedido, inclusive, que levou, inclusive, a essa prisão preventiva, a Polícia Federal, ela apontou, então, um risco aí à ordem e também mencionou, no fim das contas, principalmente uma vigília que o senador Flávio Bolsonaro, ele teria enfim, convocado lá no condomínio de Bolsonaro. Isso poderia ser utilizado, segundo a decisão, poderia ser usado como uma forma para tentar fazer com que Bolsonaro ele não cumprisse a determinação de Alexandre de Moraes. A condenação, então, ela faz parte da ação penal que apurou aí a tentativa de golpe de Estado. Inclusive, a primeira turma do Supremo considerou, então, que Bolsonaro ele foi acusado pela tentativa de golpe. O placar, na época, ficou 4-1. Então, por enquanto, a gente vai vendo essa movimentação, então, aqui em Brasília. Como a gente pode ver, a gente tem aqui os colegas de imprensa, nós temos manifestantes tanto favoráveis e quanto contrários também, e dessa maneira Bolsonaro então segue preso aqui na Superintendência da Polícia Federal. Volto aí no estúdio com você. Só lembrando, tivemos também uma repercussão muito grande também internacionalmente, diversos jornais, diversas revistas internacionais também falaram, justamente sobre esse assunto, já repercutiram esse assunto também. Diversos parlamentares também já repercutiram esse assunto. Então, a tendência é que nesse sábado a prisão de Jair Bolsonaro seja o principal assunto a dominar os noticiários do dia de hoje. Volto com vocês aí no estúdio e claro, precisando, a gente vai estar passando e dando mais atualizações sobre essas informações. Muito obrigado, Bruno Tibério. Logo mais ele volta com mais informações sobre este caso, sobre Jair Bolsonaro. E após a prisão preventiva de Jair Bolsonaro do PL, na manhã deste sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, movimentou a imprensa internacional, como Bruno destacou, e repercutiu a prisão. O britânico The Guardian afirmou que o ex-presidente de extrema-direita foi preso sob suspeita de que se preparava para fugir para uma embaixada estrangeira, a fim de evitar a prisão por supostamente ter articulado um golpe militar. No jornal Le Monde, diz
No Brasil, Jair Bolsonaro está preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, devido a um alto risco de fuga. Já no jornal The Telegraph, Bolsonaro preso por tentar fugir antes de começar a cumprir pena de 27 anos. No La República, Brasil, ex-presidente Bolsonaro é preso por planejar fuga da casa. No El País, presidente Bolsonaro foi preso após adulterar sua tornozeleira eletrônica na véspera de começar a cumprir sua pena. No Clarim, Bolsonaro foi enviado para a prisão para cumprir sua sentença de 27 anos. Relatos indicam que ele tentou romper sua tornozeleira eletrônica. No jornal da BBC de Londres, Jair Bolsonaro preso após ser considerado risco de fuga. A medida é preventiva e foi solicitada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, que cumpriu um mandato de prisão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão não tem relação com a condenação por tentativa de golpe de Estado, mas se trata de uma medida cautelar. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi detido por volta das 6 horas da manhã e reagiu com tranquilidade à prisão preventiva. O carro que levou o ex-presidente à sede da Polícia Federal chegou às 6h35 da manhã. Após os trâmites iniciais, o ex-presidente foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão foi determinada após o filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, convocar uma vigília com aglomeração de apoiadores em frente ao condomínio do ex-presidente na noite de sexta-feira. O pedido de prisão preventiva foi solicitado pela Polícia Federal ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que concordou e expediu o mandato. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, não estava em casa no momento da detenção do marido. De acordo com a decisão, o Centro de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou ao STF a violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente à 00h08 deste sábado. O ministro Alexandre de Moraes justificou que a convocação da vigília indica a possível tentativa de utilização de apoiadores de Bolsonaro para obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar, da qual o ex-presidente é alvo. O ministro considerou que poderia causar. Pela manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exame de corpo de delito. Agentes do Instituto Médico Legal foram até o local para realizar o procedimento e evitar exposição desnecessária. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF em setembro por tentativa de golpe de Estado. A prisão deste sábado, porém, não tem relação com essa condenação. Está previsto para hoje o fim da COP30 em Belém, no Pará, e as negociações para fechar o pacote de decisões ocorreu durante a madrugada e pela manhã, pois ainda existem pontos no projeto que não alcançaram o consenso de negociadores e ministros dos países presentes na Conferência Climática. A presidência da COP30 se pronunciou por volta da 1h da madrugada, comunicando que as consultas aos países estavam previstas para seguir durante a madrugada e início da manhã, na tentativa de fechar o pacote de decisões. O texto final só deve ser aprovado se todos os 195 países aprovarem a íntegra do conteúdo. Porém, alguns pontos sem consensos considerados cruciais estavam travando o desfecho da Conferência Climática, que deveria ter acabado ontem. No conjunto de textos discutidos estão acordos que ajudem o planeta a enfrentar a crise climática, onde valores em dinheiro e até medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa está em análise. Porém, ele foi considerado fraco e com furos inaceitáveis, uma traição à ciência. Os países estão divididos sobre como financiar a adaptação climática e acordos de valores para ajudar nações mais vulneráveis. O projeto não falava sobre combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, o que são as causas do aquecimento do planeta. Apesar de não estar no projeto, a criação de roteiros para o fim do uso dessas fontes de energia virou um dos temas principais da COP30. Um possível bloqueio no acordo final foi sinalizado pela União Europeia, pois o bloco dos países europeu cobrou alterações nos documentos de acordos divulgados.
As organizações que estão acompanhando de perto as movimentações da COP afirmaram que o bloco europeu está dificultando as negociações, mostrando resistência em ampliar recursos para o combate à crise climática. E cada vez mais os motoristas e a população de São Paulo estão respirando a morte. É a cidade mais poluída do mundo e a única com ar insalubre para todos. Em estudos global bem realizados, pela primeira vez no Brasil, mediu as emissões reais de carros e caminhões responsáveis por grande parte da poluição na região metropolitana. O estudo foi realizado pela The Urban Emissions, que contou com diversas parcerias, entre elas com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A pesquisa revelou que as emissões de mais de 7 milhões de carros que circulam pela região metropolitana de São Paulo muitas vezes excedem os limites de poluição estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, a CETESB afirma que em quase nenhum lugar do mundo os países respeitam a referência de qualidade do ar da agência da ONU. No entanto, o ar da região metropolitana apresentou melhorias nas últimas décadas, embora ainda haja muito a ser feito. O estudo recomenda a retirada gradual de veículos mais antigos de circulação por meio de programas de sucateamento e incentivos fiscais para substituí-los por veículos elétricos a bateria a longo prazo. A pesquisa também revelou quais são os tipos de veículos que mais poluem. Os táxis e carros de aplicativo emitem mais do que os carros particulares, devido à grande demanda pelo serviço, o que representa quase 30% a mais em emissões em comparação aos automóveis de passeio. Os caminhões de carga urbana também poluem 30% a mais do que os caminhões comuns. O estudo também apontou que existem diversas formas de desincentivar os motoristas a usarem veículos mais poluentes e incentivar o uso de veículos menos poluentes. Uma das estratégias seria, na hora de comprar o carro, ou reduzir o uso diário do veículo. Londres foi citada como referência, pois aplica multas altas para proibir o uso de veículos mais poluentes em áreas urbanas específicas. Paralelamente, é possível adotar incentivos financeiros para acelerar a substituição da frota, como a taxação de veículos poluentes, para subsidiar a compra de veículos limpos. Na cidade de São Paulo, algumas políticas já estão em vigor, embora ainda sejam frágeis, como o rodízio de veículos, a redução da circulação de caminhões e a isenção de IPVA para veículos limpos. A pesquisa também sugere a retirada obrigatória de circulação de veículos mais antigos. No entanto, segundo o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, a lei ainda não proíbe, mas estabelece parâmetros para a fiscalização das emissões e, caso seja desrespeitada, pode resultar em multa e retenção do veículo para a regularização. Os líderes dos países que estão na África do Sul participando da reunião do G20 aprovaram hoje um manifesto e estão pedindo menos desigualdade no mundo e maior combate aos problemas causados ao meio ambiente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi e impediu a presença de qualquer autoridade do governo americano. Mesmo assim, a Casa Branca divulgou um comunicado afirmando que aprovar uma declaração sem a participação americana seria uma vergonha. Donald Trump tem divergências com o anfitrião e diz que as pessoas brancas sofrem preconceito. Os presidentes dos 19 países que estão na capital Joanesburgo reforçaram um compromisso com o combate às mudanças climáticas e cobrando ações para reduzir as desigualdades sociais no mundo. Tudo que o presidente americano combate. A declaração também pede mais cooperação internacional e mecanismos de apoio para os países em desenvolvimento. O presidente Lula, que participa da cúpula, apoiou a aprovação do texto e reforçou posições próximas às da África do Sul e de outros grandes países em desenvolvimento. O Brasil já havia dito que apoiaria a publicação do documento, mesmo sem assinatura dos americanos. Os países do G20 reúnem 85% do PIB global, 75% do comércio internacional e cerca de 2/3 da população mundial. O presidente Lula desembarcou ontem no país onde participa do G20.
Alinhado à agência sul-africana, Lula tem defendido que países em desenvolvimento possam trocar partes das suas dívidas externas por investimentos em energia limpa. A ideia é fortalecer o financiamento climático definido pelo Acordo de Paris de 2015. Após o evento, o presidente Lula embarca para Moçambique para realizar uma visita de Estado e deve retornar ao Brasil apenas na terça-feira. E Jair Bolsonaro agora faz parte da lista dos 10 presidentes que já foram presos no Brasil, o quarto depois da redemocratização. O primeiro foi Hermes da Fonseca, presidente militar preso 2 vezes em 1922, por liderar uma revolta e depois por incentivar os militares a não respeitarem ordens. Washington Luiz foi detido, deposto e exilado em 1930 por um levante militar que deu início a mais uma revolução, liderada por Getúlio Vargas. Arthur Bernardes foi preso 2 vezes, em 1932 por apoiar a Revolução Constitucionalista e em 1939 após Vargas decretar o Estado Novo. Café Filho assumiu o poder depois da morte de Getúlio Vargas, mas teve problemas de saúde e se afastou do cargo. Ao tentar reassumir, teve a casa cercada pelo exército e foi impedido de voltar. Juscelino Kubitschek teve os direitos políticos cassados pela ditadura e foi preso em um quartel após a edição do AI-5 em 1968, que endureceu o regime. Jânio Quadros foi detido e confinado em 1968 durante a ditadura militar, por ter feito críticas ao regime. Com a redemocratização, Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro a ser preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2018. A prisão de Michel Temer em 2019 foi por desdobramentos da Operação Lava Jato. Fernando Collor foi condenado pelo STF em 2023, pelo crime de corrupção e lavagem de dinheiro. E hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar desde julho por decisão de Alexandre de Moraes. E um jogo de smartphone desenvolvido no Brasil vem ajudando crianças com câncer a lidarem com tratamento. E o jogo é baseado no conhecimento sobre a doença, tratamento e efeitos colaterais. Piratas das Estrelas é um jogo de perguntas e respostas que foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para ajudar crianças com leucemia a compreenderem melhor o tratamento da doença. Cada desafio do jogo significa uma etapa dos protocolos do tratamento, que costuma ser prolongado e agressivo. A ideia é fazer com que, ao mesmo tempo em que jogam e se divertem, as crianças comecem a entender o que de fato está acontecendo com o próprio corpo. E mesmo sendo um jogo de perguntas e respostas, quem participa não é penalizado, não perde. Recebe as respostas certas com uma orientação para corrigir a informação. Ao invés de sentir uma derrota, ganha informações importantes que podem até ajudar quem está com câncer a enfrentar melhor a doença, sem lamentações. A previsão é que o jogo seja disponibilizado de graça para quem utiliza o sistema Android de computação a partir de fevereiro do ano que vem. A expectativa é ampliar o jogo para outros sistemas operacionais e firmar parcerias para que o Piratas das Estrelas passe a ser adotado em escolas e hospitais. Faltando uma semana para Black Friday, sites falsos de lojas famosas estão circulando na internet. Por isso, é importante ficar atento para não cair em golpes. Você sabe dizer qual das duas é a página oficial e qual é a falsa? Ambas se apresentam como sendo da Shopee. E essas outras duas, com o nome da Avan? Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Essas páginas começaram a circular na internet faltando uma semana para a Black Friday. A descoberta foi dos pesquisadores da empresa de segurança digital ESET, que notaram pontos estranhos nessas páginas falsas. Mas pequenos detalhes revelam a realidade. Por exemplo, lojas com nomes muito parecidos, links que não levam a lugar nenhum e urgência nas vendas com contagens regressivas, quantidade limitada de produtos e mensagens escritas últimas unidades pressionando o consumidor a comprar mais rápido.
e produtos chegando com desconto de até 70%, pagamento somente via Pix. E o design do site é praticamente igual ao site das lojas oficiais. A especialista em cibersegurança Priscila Meyer contou quais são os riscos mais graves de quem cai em um golpe online durante a Black Friday. Mas é basicamente o risco financeiro de você perder o seu dinheiro, não receber o produto e de ter os seus dados roubados. Sim. E quais sinais os consumidores devem ficar atentos quando fizerem compras online? Eu diria que são 3 principais sinais, né? Primeiro é verificar o endereço, aquele endereço que aparece, que a gente chama de URL, né? Que aparece do site. Normalmente você tem que verificar se esse endereço é um endereço mesmo conhecido, né? Às vezes ele tem alguma alteraçãozinha muito simples. Então o que a gente recomenda é nunca você clicar numa mensagem que você recebeu com a promoção. Vai direto no navegador, digita o nome do site e entra, porque pode ter alguma coisinha ali, né, uma mudança de uma letra. A principal dica para evitar cair em golpes é cautela. Os golpistas se aproveitam justamente do desejo de comprar do cliente, da ansiedade pelo produto e criam ofertas tentadoras. Por isso, a especialista em cibersegurança afirma que é nos detalhes que o consumidor pode descobrir o que é ou não golpe. Uma dica de ouro, normalmente para você se proteger, né, e verificar se a loja é legítima, é sempre você ver a reputação da loja, né, em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui. Então, sempre entre no Reclame Aqui, dá uma olhadinha ali na reputação, entra no Google, pesquisa ali o nome da loja, coloca lá o nome da loja, reclamação, nome da loja é confiável, porque se já tiver alguma coisa, alguns golpes anteriores, né, as pessoas vão lá e colocam isso nos sites especializados. Um outro golpe é você entrar na rede social, ver lá um perfil novo, uma oferta assim, que sempre é aquela oferta que nunca acontece, né? iPhone com 70% de desconto não existe, né? Fugir dessas coisas. Mas se você vê um perfil novo, né, um perfil de uma rede social oferecendo algum produto, vai verificar há quanto tempo tem esse perfil, verifica no Reclame Aqui se existe realmente uma reputação ali daquela loja e fugir de lojas que você realmente não conhece e não acha nada sobre ela, principalmente quando você vê o CNPJ ou o perfil criado muito recentemente. Agora eu falo de futebol. O Galo sonha com o título após uma temporada difícil, com a chance de entrar para um grupo especial de vencedores da Sul-Americana. Neste sábado, o Atlético Mineiro enfrenta o Lanús na final da Copa Sul-Americana, às 17 horas, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. No mata-mata, o Atlético jogou o play-off, superando o Atlético Bucaramanga. Depois, a equipe mineira passou por Godoy Cruz, Bolívar e Independente Del Valle, nas oitavas, quartas e semifinal, respectivamente. Já os argentinos fecharam a fase de grupos na liderança com 12 pontos, pulando direto para as oitavas. Nesta fase, o Lanús bateu o Central Córdoba e depois passou por Fluminense nas quartas e Universidade de Chile na semifinal. O Galo busca entrar para um seleto grupo de equipes brasileiras. Apenas Internacional e São Paulo conquistaram a Sula e a Libertadores na história. O São Paulo é tricampeão da Libertadores e venceu a Sul-Americana em 2012. Já o Internacional é bicampeão do principal torneio do continente e foi campeão da Sula em 2008. Quem também busca uma dobradinha é o atacante Rony. O atacante pode se tornar o primeiro brasileiro bicampeão dos 2 principais torneios continentais da América do Sul. Rony tem 2 Libertadores no currículo, ambas pelo Palmeiras em 2020 e 2021. O atacante foi importante nas 2 campanhas. E em 2018, o camisa 33 atleticano venceu a Sul-Americana pelo Atlético Paranaense e pode voltar a vencer neste ano. O Galo venceu a Libertadores em 2013. Foi à final ano passado, mas perdeu para o Botafogo. Na Sula, o Atlético nunca esteve tão próximo de conquistar o título. Em 2019, chegou a ser semifinalista, mas foi eliminado nos pênaltis. O título é o grande objetivo do Atlético na temporada. O clube enxerga a conquista como a chance de salvar um ano marcado por dificuldades e, ao mesmo tempo, iniciar 2026 com um impulso importante, a vaga direta na Libertadores. E uma lei polêmica vai entrar em vigor no ano que vem.
As pessoas terão que pagar para entrar na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, uma espécie de pedágio para os turistas. A partir de janeiro de 2026, turistas que visitarem Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, passarão a pagar uma nova taxa municipal. A medida valerá tanto para a área continental quanto para a região insular, que inclui Ilha Grande, o destino mais procurado do município. O valor varia de acordo com o local visitado e o período de permanência. Pelo novo modelo, visitantes que ficarem até 7 dias em Ilha Grande terão que pagar R$ 95. O acesso à ilha, feito exclusivamente por embarcações como lanchas e traineiras, permanece inalterado, mas a taxa deverá ser quitada antes do embarque ou no momento estabelecido pela futura empresa responsável pela operação. O anúncio provocou reação imediata de moradores, comerciantes e representantes do setor hoteleiro de Ilha Grande, que temem queda no movimento turístico e encarecimento da estadia. Eles afirmam que a cobrança pode fazer com que visitantes escolham outros destinos do litoral brasileiro. A gestão do prefeito Cláudio Ferretti defende a iniciativa, alegando que os recursos serão aplicados em ações de preservação ambiental, saneamento básico, segurança e melhoria de serviços públicos voltados a moradores e turistas. O processo de licitação para definir a empresa que administrará a cobrança ainda está em fase de elaboração e os detalhes sobre formas de pagamento e fiscalização serão divulgados posteriormente. A lei que institui a taxa prevê isenção para moradores de Angra e parentes de até 2º grau, além de crianças até 12 anos e pessoas acima de 60 anos. Turistas que comprarem pacotes até 31 de dezembro de 2025 com viagem marcada até julho de 2026 também não serão cobrados. A prefeitura destaca que a prática é adotada em outros destinos populares, como Jericoacoara e Fernando de Noronha. É bom preparar o bolso, hein? E um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo foi vendido por cerca de 54 milhões de dólares, o equivalente a quase 300 milhões de reais, em um leilão de Nova York. A venda estabeleceu um novo recorde para uma obra de arte feita por uma mulher. O valor foi estimado inicialmente entre 40 e 60 milhões de dólares, o equivalente a 213 e 320 milhões de reais, respectivamente. A pintura mostra a Frida Kahlo adormecida, enquanto um esqueleto sorridente envolto em dinamite repousa sobre o dossel da cama. A obra provém de uma coleção privada e está entre os poucos trabalhos da artista que permanecem fora do México, onde sua produção é declarada patrimônio artístico, o que significa que as pinturas não podem ser vendidas para o exterior, seja pública ou privada. A casa de leilões em Nova York ainda não identificou o comprador. O autorretrato El Sueño de 1940 foi vendido por 54 milhões e 700 mil dólares. O valor supera o recorde anterior, que pertencia a Jimson Weed White Flower, de Georgia O'Keeffe, vendida em 2014 por 44 bilhões de dólares, o que equivale a 237 milhões de reais. Especialistas debatem o caráter cultural da venda e há preocupação de que o quadro, exposto publicamente pela última vez em 1990, possa novamente desaparecer do circuito público. Por conta disso, os museus de Nova York, Londres e Bruxelas já solicitaram empréstimo para futuras exposições. Agora a gente volta a Brasília para falar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso hoje pela manhã em sua casa pela Polícia Federal, onde está cumprindo a prisão preventiva na superintendente da Polícia Federal. Boa tarde, Bruno. Quais as informações que você tem aí da sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra preso, meu caro? Pois é, então, a prisão ainda segue, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro segue aqui, então, na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília. Como a gente citou na última entrada, os manifestantes ainda seguem também por aqui, tanto favoráveis, bem como também contrários, só que baseado, naquele horário que eu entrei, agora deu uma certa reduzida, deu uma certa diminuída, pelo menos aqui no movimento da frente da superintendência. Porém, nas redes sociais, o clima ainda continua muito movimentado, porque diversos parlamentares, outras autoridades também comentaram sobre a prisão
de Jair Bolsonaro. Entre elas, o Wilson Lima, governador de Amazonas, disse que a prisão de Bolsonaro é desproporcional. O governador Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, ele disse que o Brasil amanheceu triste e disse que Bolsonaro é um homem honesto. Além disso, também, Guilherme Derrite disse que é triste ver o ex-presidente passar por essa situação. Então, tá aí algumas manifestações em relação a Jair Bolsonaro nas redes sociais. Também tivemos muitas notícias, isso repercutiu internacionalmente, né? Essa informação, até porque a gente está falando da prisão de um ex-presidente da República por uma tentativa de golpe de Estado. Então, evidentemente que esse assunto ele também repercute de forma internacional. Segundo a Reuters, ela publicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro é detido, então, preventivamente pela PF. O The Guardian destacou, inclusive, que Bolsonaro ele é líder da extrema-direita. O El País destacou que a defesa de Bolsonaro, então, pediu, inclusive, prisão domiciliar por motivos de saúde. A gente vem, inclusive, falando sobre isso, né? Nesta sexta-feira, inclusive, a defesa de Jair Bolsonaro protocolou, então, um pedido para que a prisão de Jair Bolsonaro seja feita de forma domiciliar, justamente por conta da saúde. Recentemente, um dos filhos do Jair Bolsonaro chegou até a dizer, né, Flávio Bolsonaro chegou até a dizer que durante a noite ele tem tido crise de soluços enquanto está dormindo. E também, nesse caso, o Bolsonaro então vai seguindo aí preso preventivamente aqui na Superintendência da Polícia Federal. Bom, o que ocorre é que se porventura os carros, muitas vezes a gente vê alguns carros passando, buzinando por aqui. Esses carros que passam e buzinam, muitos deles são multados, porque aqui na região a gente não pode buzinar. Primeiro porque nós temos aqui a Polícia Federal e logo aqui atrás nós temos também um setor hospitalar aqui em Brasília. Então essa região, geralmente, você não pode buzinar porque isso pode gerar multa. É muito comum você ver pessoas passando e a polícia, inclusive, aplicando multas para essas pessoas que fazem um barulho um pouco mais alto do que o normal durante as suas manifestações. Mas a gente segue aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal para trazer mais destaques ao longo do dia aqui na RIT. Volto com vocês aí no estúdio. Bruno, muito obrigado. Eu imagino que hoje, num dia muito intenso, o barulho deve aumentar bastante no decorrer do dia. Muito obrigado para você, Bruno. Um forte abraço e para você um bom trabalho. E hoje está acontecendo o encontro dos homens que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus e o Caio Veríssimo vai trazer mais informações para nós. Boa tarde, Caio. Oi, Ismael, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na RIT TV. Exatamente, nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, porque hoje acontece o último culto Homens que Vencem. Um culto muito festivo, muito alegre, para fechar bem o ano, né? E olha só, enquanto a gente estava aqui no início, a gente conversou com bastante gente, muitas caravanas de todo lugar aí do estado de São Paulo, comparecendo aqui para esse último grande evento dos homens de 2025. No início do dia, a gente conversou com o pastor Carlos Silva, ele que é o líder, né, dos Homens que Vencem. Então, vamos ouvir o que ele falou. A expectativa sempre alta. Tenho certeza que Jesus vai operar desde o início, do primeiro hino. Creio que vai ter homem quebrantado, com o coração aberto. Creio que a palavra vai ser direcionada. Creio que vai gerar fé no coração deles. Como é o último do ano, a gente tem trabalhado com isso. É o último, então vamos com força total, né? Já pensando no ano que vem, que vai ser um ano de muito trabalho para os ministérios. A gente acabou de fazer o ao vivo agora e a gente falou de Lucas 18. Jesus falou sobre o dever, não é uma opção. Orar sempre e nunca desfalecer. Então, para mim, para o cristão, não existe a opção desanimar, entendeu? Esmorecer, desfalecer. Eu acho que não faz parte do vocabulário cristão, porque Jesus falava sobre a obrigação de estar sempre em oração e nunca desanimar. Então, homem que vence, desanimar jamais. Que Deus abençoe. Pois é, muito legal aí o que o pastor falou, né? Essa preocupação de já pensando em 2026, os eventos que vão aí acontecer durante todo o ano. A gente também conversou com o Tiago Araújo, ele que é o cantor que abriu o culto de hoje. Vamos ouvir o que ele falou. Olha, é um prazer, né, ter essa oportunidade, mas além disso, eu creio que vai ser um dia memorável para os nossos irmãos, sendo o último evento do ano, né, a gente quer fechar com chave de ouro, a gente se congregar, se conhecer e estar ali em comunhão, em união. Então, eu acredito que será um dia de milagres, maravilhas acontecendo, né, e o nome de Jesus sendo apregoado para todos nós, em nome de Jesus. É isso, Ismael, um dia muito alegre, muito festivo.
último Homens que Vencem de 2025, fechando com chave de ouro. E é isso, então eu volto com você aí no estúdio. Uma boa tarde. Obrigado, Caio. Um forte abraço para você também, um excelente final de semana. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde também para você. Até mais. Tchau.